Bom, primeiro de tudo, sou o João Marim, sócio aqui da MZ. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela gentileza da Renata e do Fernando de participarem aqui. Então, eu ia pedir primeiro que você, Renata, se apresente para o nosso público, para a gente começar a conversar. Claro, meu nome é Renata, eu sou diretora de Relações com Investidores da AFIA. A AFIA tem capital aberto na Nasdaq, tem 5 anos que eu ocupo essa posição na AFIA. Antes da AFIA, eu era de Relações com Investidores da Localiza e prévio a isso, da Uzi Minas. Está na geral? Cris, você está. Boa tarde a todos. Eu sou o Fernando. Eu trabalho no RI da Zenvia. O RI da Zenvia é uma equipe. A Zenvia é listada nos Estados Unidos, diretamente na Nasdaq. A gente é uma operação de FPI, né, de Foreign Private Issuer. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. MZ, João. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Renata. Então, vamos começar aqui com algumas discussões que são sempre interessantes para quem pensa em listar lá fora, ou de empresas que já são listadas lá fora, como vocês. Eu sempre vejo algumas empresas falando assim, que às vezes é difícil ter uma visibilidade no mercado onde você não tem a principal operação, onde você não é uma marca muito conhecida. Então, com tantas empresas competindo para ter esse tipo de atenção em um mercado bem maduro, como que vocês acreditam que as empresas brasileiras podem se diferenciar para terem uma visibilidade significativa? Bom, investidor, todo lugar ele está olhando sempre para o storytelling, né? Ele está olhando para a estratégia da empresa, onde você está, onde você está, onde você vai estar. Então, quanto mais transparência, clareza você consegue dar na sua estratégia, né? Empresas vivem de ciclos estratégicos, então é normal você alterar essa estratégia de tempos em tempos, né? Na Zenvia a gente está a cada 5 anos meio que a estratégia toma ali um novo rumo. E é importante dar esse direcionamento, né, para onde você vai caminhar, como você vai caminhar, né, ter essa expectativa ligada com a estratégia muito bem definida, muito bem claro, né, curto, médio e longo prazo, né. Eu destaco que é muito importante estar nas mídias americanas, né, até porque quando fala investidor internacional, não é algo homogêneo, né? É bastante heterogêneo, tem investidores de tudo que é tipo, de global ou retail. Você tem demanda por diversos públicos e eles consomem diversas mídias. Então, você ter ali a área de comunicação como seu braço direito, né? Usei o esquerdo, mas é direito. Você ter como melhor amigo é vital, né? Você ter esse contato com jornalistas internacionais e estar nas conferências do seu público principal. Sendo uma small cap, é difícil você trazer fundos globais, mas você consegue trazer retail, né? E o público que investe em retail não costuma ir na conferência de sell-side tradicional. Ele vai em outros sell-sides, ele vai em conferências como, por exemplo, da Sidoti, que é uma conferência virtual, né? Então, ele tem outras formas de você atingir ele, né? Certo, obrigado. O nosso caso eu vejo muito parceria, né? Assim, por mais que a gente está aberto lá fora, e quando a gente abriu lá fora, a gente tinha até uma ambição um pouquinho diferente quanto ao qual investidor a gente queria trazer para o cap table e como trazer esse investidor, mas no final do dia a gente acaba sendo coberto pelo sell-side brasileiro. Então, minha primeira meta como RI na AFI, quando a gente abriu com 5 coberturas. Minha primeira meta era dobrar o número de coberturas em 1 ano. Por quê? Porque o sell-side ele vai fazer um trabalho ali que vai me ajudar a trazer esse investidor. A partir do momento que eu tenho essa parceria com o sell-side, você fica um pouquinho menos transparente no mercado como o mercado da Nasdaq, que é o nosso caso, que a gente realmente é muito pequeno num mundo muito grande de empresas. Mas o sell-side, o brasileiro, ele vai atrair investidor emerging markets. Então, assim, muitos dos investidores que eu tenho hoje no meu cap table, eu tinha no cap table da Localiza. Então, não tem uma novidade. Qual que é a diferença? É quando a gente faz parceria com o IB, com o ICM dos bancos gringos. E isso, né, no nosso caso, a gente começou essa parceria muito no IPO, nosso IPO é muito recente, ele é de 2019,
e a gente mantém esse contato para quando eu faço conferência fora, quem que eu vou falar? Eu vou falar com o investidor de emerging markets, não tem jeito, e com um brasileiro que viaja para falar com a gente em Nova York. E aí eu aproveito essas viagens para procurar, seja o ECM, seja quem for o nosso corporate access nesses bancos gringos, para tentar fazer um targeting um pouquinho mais focado. Eu acho que uma das vantagens que eu vejo muito clara de diferenciação de base acionária, tanto numa empresa listada lá fora, é que a gente consegue atingir alguns investidores que eu não via, como empresa brasileira, a gente conseguindo atingir. Que é o cara que não investe em emerging markets. É o cara que não acompanha a política brasileira, que não acompanha o macro brasileiro, mas ele está interessado em boas histórias. Então, você consegue, às vezes, um investidor de growth, um investidor de velho. E a gente começou, né, em 2019, a gente tinha uma estratégia tech muito alinhada ao negócio. Tech, na época, ainda estava muito na moda. Então, tinha um investidor focado em tech. E isso a gente conseguiu trazer bastante. E hoje ainda tem investidores que têm 2 investimentos no Brasil, não necessariamente no mesmo setor, mas por essa parceria. Precisa necessariamente estar listado lá fora para atingir esse investidor? Não necessariamente, mas às vezes esse investidor não sabe o caminho para investir na B3. Para ele não é usual, igual para o investidor, para investir na Nasdaq. Qual a diferença desse investidor? Ele é um investidor mais longo prazista, ele é um investidor mais supportive, ele é um cara que está querendo te ajudar no seu conselho. É um investidor que às vezes é um pouquinho mais difícil de achar, mas é um investidor que ele traz um valor para a base acionária um pouco diferente do que, pelo menos, eu estava acostumada com uma RI de companhia brasileira. Mas, realmente, exige um esforço. Não é algo tão simples de se conseguir. Pelo menos, na Localiza, eu era engenheira de obra pronta, cheguei com uma base de investidores excelente e com uma história muito bem contada. E na AF, não, a gente teve que fazer esse trabalho, tanto de formar um RI, formar um storytelling, e como atrair esse investidor, que linguagem ele usa, como é o earnings release que ele lê. Então, se você pega um earnings release, da Disney, da Netflix, é muito diferente do nosso modelo. Então, como fazer um modelo híbrido, um pouquinho brasileiro, um pouquinho do que eles estão acostumados. Tudo isso fez parte da nossa inteligência para poder atrair esse investidor, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E pegando um gancho já nessa última parte da sua resposta, você acha que no IPO da AF a decisão de fazer lá fora foi justamente mirando esse tipo de investidor? Não. O investidor da AF a gente fez lá fora porque a gente tinha uma estrutura acionária que a gente não queria mudar. A gente não queria perder o controle, a gente, a família e, da época, o Private Equity, não queriam perder o controle da companhia. E, na época, para ter esse dual class, que a classe de ação da família e do Private Equity tivesse um poder de voto maior, não existia essa estrutura no Brasil. E a gente também tinha... A AF ela é um bicho estranho, porque ela é uma empresa de educação, com foco em tecnologia, e ela é focada em medicina. Então, não dá para a gente comparar necessariamente com valuation dos outros grandes grupos que têm excelentes valuations no Brasil. Mas era um bicho que eu tinha que explicar tudo de novo. Então, quando a gente pensou em fazer o IPO, primeiro, a decisão deles continuarem com o controle, então não tinha muita escolha. O segundo é como a gente conseguia diferenciar. E hoje já está deslistada, mas a gente usou muito o exemplo da Arco na época, não sei se todo mundo conheceu a Arco, mas a Arco era uma empresa de educação básica que se deu muito bem no IPO na Nasdaq. E a gente usou muito o exemplo dela, até para essa questão societária, mas também para essa questão de contar uma história que ainda não foi contada ainda. Tem uma dificuldade, mais uma, porque o fato de você não ter um player muito claro para te compararem é muito ruim. Então, assim, quem que era o player da AF quando eu ia vender o IPO? Uma empresa chinesa de educação. Não era, né? Assim, não era a mesma coisa, não era a mesma modelagem, mas foi parte da decisão, tá? E no seu caso, Fernando, isso impactou alguma coisa na decisão de listar lá fora? Não, também. Acho que o primeiro motivo é o mesmo que a Renata comentou. Também tinha essa intenção de manter o controle. A gente fez dual class. O class A e B, e o B é 10 vezes para 1 no voto do A. Então, tinha esse interesse ali de manter o controle. E o outro ponto é que não havia nenhuma empresa listada fazendo a mesma coisa que a Zenvia fazia aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos tinha. Então, existia a percepção de que a gente conseguiria um melhor valuation estando em um mercado onde você tem concorrente listado. É um modelo que o mercado já conhecia. Conhece a empresa, né?
Então, lá nos Estados Unidos, a Twilio, por exemplo, que na época do IPO era muito parecida com a Zenvia, né? Hoje a Zenvia se diferenciou um pouco mais da parte de CX, SaaS, de Customer Experience, mas na época era muito parecido. Então, acho que fez sentido estar ali na Nasdaq naquela época pelas concorrências, né? O que gerou um status bem legal, porque a Zenvia foi a primeira empresa da América Latina, CX, SaaS, a se listar na Nasdaq. Isso trouxe investidores por esse destaque, né? A gente teve um fundo global, do mesmo jeito, assim, aqueles fundos que você jamais vai imaginar que vai conversar, e que iniciaram conversa porque eles queriam se posicionar globalmente, e não existia outra empresa latino-americana que estava nessa indústria que eles investiam, né? Então, a gente virou um target ali de um certo grupo de investidores. Legal. E lidando com o mercado americano, que é bem maduro, vocês lembram assim de estratégias que vocês usaram, já que vocês viram resultados, para conseguir entrar melhor no mercado, conseguir a atenção do investidor, ou de ferramentas de inteligência que te ajudaram nisso? Vocês podem dar alguns exemplos que vocês passaram na empresa de vocês? Bom, além desse que eu acabei de falar, né, que é o de ser a primeira empresa, né, que gerou esse destaque, a gente teve, na época que o ChatGPT foi lançado, surgiu, né, a gente integrou ele no business da empresa em 30 dias. Então, a gente soltou um press release e teve uma movimentação muito grande. Então, assim, quando você consegue ter uma palavra-chave ou algum assunto que está na moda e que, de fato, afeta o seu business e você consegue trazer isso para investidores, obviamente que isso chama a atenção e a gente ganhou um destaque bom ali naquela época. Mas, fora isso, é difícil mesmo, porque demanda muitas empresas e você acaba caindo numa certa monotonia trimestre a trimestre. E aquele termo, ele deixa de chamar atenção depois de um certo tempo, né? O ChatGPT foi incrível ali naquela hora, mas hoje, você falar que você integrou alguma coisa de IA no seu business, não moveu nada a ação. A gente soltou um PR muito maior recentemente, que a gente integrou IA na série de soluções da empresa, e não moveu nada, né, o papel, né? Porque assim, hoje já é esperado que você tenha que fazer isso, né? Não é algo novo, né? No nosso caso, espero que não tenha ninguém de banco aqui me ouvindo agora, porque eu preciso deles. Mas o que eu percebi desde o IPO? A gente fica muito vendido para o banco. Por quê? O banco ele tem toda a inteligência ali da estratégia do IPO, quais investidores você vai falar, ele que monta a sua agenda. E eu precisava conseguir criticar isso. Porque, obviamente, o banco vai querer que eu visite e que eu dê atenção para os maiores clientes. E não necessariamente os maiores clientes na hora da gente alocar no IPO. E hoje, na hora de eu visitar no Non-Deal Roadshow, são os investidores que eu estou procurando. Obviamente, né, que a AFIA também está com essa demanda toda nesse mercado, que eu estou negando investidor, não é bem isso. Mas muitas das vezes eu vou para um evento, peço um Non-Deal Roadshow e me voltam os mesmos nomes. Então, exige no meu time de RI, é algo que a gente é muito rígido na AFIA, um targeting bem feito. E assim, o target ele é um trabalho contínuo, ele não é um trabalho de uma vez só. Então, a ferramenta de target para a gente, desde o IPO até hoje, ela me ajudou, primeiro, a ser mais crítica, com base no que estavam me oferecendo, tanto para montar nosso cap table no IPO, quanto para eu fazer Non-Deal Roadshow hoje, e para eu entender que tipo de investidor eu tenho. Então, vou dar um outro exemplo aqui agora. Uma das desvantagens da gente estar na Nasdaq hoje é a liquidez. A liquidez da AFIA hoje ela roda em 3 milhões de dólares dia. Não é uma liquidez ruim, mas se você olhar para os grandes fundos, eles têm threshold de 5 milhões de dólares, às vezes até 10 milhões de dólares dia. E para a gente, então, a gente ficou numa situação um pouquinho diferente do que a gente estava anteriormente. Essa redução de liquidez ela aconteceu porque um dos meus controladores comprou a ação no mercado num dos momentos de baixa da ação. Então, uma mudança de cenário. Então, hoje, eu vou fazer um non-deal, eu vou fazer um targeting, eu preciso pensar que investidor que eu quero atrair. Eu já tenho muito long-term investor, eu já tenho muito investidor que sentou na minha ação, literalmente. Tem 5 anos que o cara tem a mesma posição. Isso é bom, é ótimo. De novo, esse cara é construtivista, esse cara não me liga para saber do trimestre, ele me ajuda na definição de estratégia, mas, ao mesmo tempo, esse cara está impedindo outros caras legais de entrarem, porque a liquidez fica mais baixa.
Então, como pensar essa estratégia, né? Como pensar nessa estratégia de quem atrair e como atrair. Então, a ferramenta de targeting, para mim, ela é muito no-brainer, assim, eu acho que a gente tem que ter, e assim, para vocês que estão com capital aberto no Brasil, vocês têm a vantagem de ter essa informação com muito mais assertividade do que eu. Quem está listado lá fora, não sei se vocês sabem, a gente não tem acesso à nossa base acionária, a gente só sabe dos grandes fundos trimestralmente, e é uma informação, né, do dia. Eu lembro na Localiza, se a ação caía 5%, no dia seguinte eu olhava para ver quem vendeu. Eu podia ligar para o cara no dia seguinte. Hoje, eu até contrato uma inteligência da própria Nasdaq para fazer... Eles fazem uma consultoria, eles olham pelo quem vendeu, olha o broker, pela corretora, né? pelo broker. E ele te fala, eu acho que é Fidelity. Aí eu chego para falar com a Fidelity e falo, como que tá? Vocês estão vendo a AF como? Aí o cara, comprei 100 mil ações. Eu, putz... não está funcionando, então, né, essa inteligência. Mas, então, a gente fica um pouquinho mais vedado, a gente fica um pouquinho mais cego, né, quanto a essa informação. Para quem é brasileiro, a ferramenta de targeting é muito mais fácil de ser usada e de trazer aquilo que vocês estão precisando para o dia a dia de vocês. Seja para um investidor que vai trazer mais para a estratégia, ou para aumentar a liquidez, ou para uma estratégia de longo prazo, enfim. Exato. Em termos de ferramenta, a gente usa esse IR Insights, né, que é a da Nasdaq. É muito útil nesse sentido de ter ali o consenso, de ter algumas informações de trading, tem informações de research, né? Mas entra nesse mesmo problema, como o trading em si é anônimo e ele não fica público mesmo depois de alguns dias, o que acontece é que o fundo, voluntariamente, ele pode reportar no 13F, que é um documento trimestral, 45 dias depois. Então, agora, na metade de fevereiro, a gente vai saber como fechou a base acionária em 31 de dezembro, e ainda assim você vai saber 70% a 80% da sua base acionária, porque é voluntário o reporte. Então, a não ser que ele tenha mudado de 5% para 10%, por exemplo, a posição, ou de 3% para 6%, e aí passou o threshold de 5%, aí ele é obrigado a fazer um filing. Agora, se ele não tem essa mudança, você não sabe. Então, você trabalha com estimativas constantemente. Isso atrapalha muito na hora de fazer um CRM, né? Mas, enfim, você trabalha com o que tem, né? Vai fazendo o CRM, vai tentando montar e... De novo, seria muito bom a gente ter para o profissional de RI, seria muito bom ser igual é no Brasil, né? Mas, nesse sentido, eu não tenho o que fazer. A gente usa Alpha Sense também, a gente usa Alpha Sense também para inteligência, assim, de peers e tudo mais. Quando a gente fala com o pessoal da MZ Estados Unidos, a gente explica que hoje nossa ferramenta aqui funciona conectada com a escrituração do Itaú. Em D+2, você já sabe, todo mundo que está comprando, vendendo, novos acionistas, quem saiu, eles ficam impressionados, porque realmente nos Estados Unidos é bem mais difícil isso, né? E a gente bate sempre nesse martelo para o RI brasileiro usar isso em favor, né? Porque ele pode ser proativo, ele pode fazer um trabalho muito mais estratégico do que operacional no dia a dia, fazendo targeting, falando com quem não está no papel ainda, quem está investindo nos pares, mesmo par do mundo ele consegue comparar, e não ir só realmente no que os bancos levam, porque vai levar nos que são mais interessantes para eles, né? E falando assim um pouco da comunicação com os investidores gringos mesmo, no seu dia a dia, tem uma narrativa muito diferente do que vocês estavam acostumados aqui em Brasil? Ou é a mesma coisa? Você acha que eles exigem uma atenção maior, uma profundidade maior nas apresentações? Como que é esse dia a dia com o investidor gringo? A gente casa muito a informação, né, com o storytelling de toda a estratégia, de como a empresa evoluiu e o que ela espera, né, com os guidance. Eles demandam muito guidance. Ao contrário, acho que aqui no Brasil, quando eu pelo menos olho os peers nossos, aqueles que são listados aqui, eles não divulgam guidance. Agora, os que estão lá fora, às vezes divulgam guidance trimestral. Tipo, o próximo trimestre vai ter isso aqui de receita, gross profit. A gente faz anual, mas a gente faz de longo prazo também, e aí vai tentar casar com essa estratégia, né? Eles demandam muita informação da sua expectativa, da sua estratégia, de como que você entende os mercados. Eles querem conhecer mais o Brasil, porque muitos deles têm dificuldade para entender o Brasil. A Zenvia, por exemplo, dentro das suas soluções, utiliza muito o WhatsApp.
eles não entendem direito o que é o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa de brasileiro, assim, que 99% dos celulares no Brasil tem WhatsApp, mas você vai explicar o WhatsApp para o cara que não usa o WhatsApp, é um pouquinho desafiador. Então, então você precisa dar o que é o Brasil, né? Explicar para ele como que funcionam as coisas, mas em suma, ele é um investidor como qualquer outro, ele quer retorno, ele quer ser atendido, às vezes ele nem quer call, você fala com ele fala, não, já falei com você mês passado, a gente fala daqui 2, né? Ele tem a agenda dele e ele não gosta de reunião presencial. É impressionante como é difícil fazer reunião presencial com o investidor lá fora. Eles gostam de call, já teve eventos assim que a gente foi para lá e 70% das reuniões foram calls, né? Então, a gente até repensa, né? Vale a pena ficar indo para lá, né? Fora o Investor Day, obviamente, que a gente fez lá. Normalmente, a gente tenta fazer calls, até porque é o que eles gostam e paciência, né? Bom, eu estava acostumada com um RI bem detalhado, com muita informação, muito mastigada, A gente fazia muito dever de casa, né? A gente faz muito dever de casa do investidor, às vezes. E o gringo, ele não tem essa demanda. Eu costumo dizer que a vida do RI, de Nasdaq, de uma base de investidor mais gringo, ela é um pouco mais fácil do que a vida do RI de B3 e investidor brasileiro. Primeiro, porque o investidor brasileiro ele quer ganhar no curto prazo. O gringo não tem essa visão. Então, assim, eu não me lembro de fazer um call com um gringo para falar do próximo trimestre. A gente também tem a prática de guidance, é uma prática muito usual lá fora, é algo mais demandado, mas não me lembro nem de fazer para falar do ano, para falar de número. Número, eles têm a deles, e eu tenho até a impressão que eles ficam naquela assim, quero minha independência com meus números, sabe? Não quero sua opinião sobre meus números. Você dá seu guidance e eu vou ter a minha análise. O brasileiro não, né? Gente, quantas vezes eu fiz call porque a ação caiu 3% e o cara queria saber o porquê, ou porque meu custo subiu 2,5%, ele estava esperando que ia subir 1,5%. Isso não existe com o gringo, né? Ele é muito menos apegado a esse grau de informação. Eu lembro que eu sabia DF de página, número de cor. Hoje eu tenho menos esse apego, né? Ele me demanda menos isso. E, ao mesmo tempo, é uma comunicação muito mais direta. Eu vejo muito, assim, eu vejo alguns RIs, eu vejo alguns earnings releases, apresentações que são fantásticas, né? As apresentações das empresas brasileiras são fantásticas. São muito detalhadas, você consegue entender a história lendo sozinho. Você vai pegar a empresa de uma empresa gringa, gente, até feia, né? Você fala assim, gente, mas não dá para contratar um designer aqui, assim, não tem cor, é quase um Word colado. As informações, uma DRE, um balanço e um fluxo de caixa. Não tem uma informação operacional mais detalhada. Mas eles estão mais acostumados com isso. Então, de novo, a gente tem um trabalho, assim, dentro de casa, de tentar ser um híbrido. Porque meu sell side é brasileiro. Então, no final do dia, eu preciso que o sell side esteja alinhado comigo e eu preciso de dar um grau de abertura que o sell side vai usar na modelagem dele. Ao mesmo tempo, quando eu abro demais, o investidor fala, por que você abriu isso? O investidor, que eu já tenho mais intimidade, ele, Renata, isso aqui é tiro no pé, não abre isso não. Mas eu falo, gente, mas como que eu não abro? O setor todo abre muito mais que eu. Então, assim, a gente fica naquele cuidado de quanto abrir. Mas eu acho que, para resumir, né, é isso. É uma comunicação muito mais focada no longo prazo, focada na estratégia, em como a gente vê, muito mais menos curto prazista e de tentar ganhar ali no pouquinho, né, no acertar um número direitinho, ou de entender a DF, essa análise profunda que o brasileiro faz, eles não chegam a esse ponto. Essas são as diferenças que eu consigo destacar aqui agora. Não, sem dúvida, o foco é totalmente na estratégia e entender para onde está indo, se tem um valuation no business a ser agregado e menos se você vai ter mais receita ou mais EBITDA agora no trimestre, né? Inclusive, isso que você falou do formato, eu lembrei agora de um momento que foi curioso, que quando a gente entrou, né, começou, após o IPO ali em 21, a gente começou com os materiais. Obviamente que o primeiro trimestre foi bem simples, porque a gente acabaram de entrar e fez ali o release, e aí veio uma crítica no formato, que foi de um brasileiro, que criticou que estava muito curto, né? Depois a gente aumentou o release,
E a gente nunca teve nenhuma crítica assim, de nada, né? Pelo contrário, é só elogio quanto a layout de apresentação, né? Porque a gente tem um designer interno para fazer, né? Numa outra área que faz ali de toda a área da comunicação, então a apresentação fica bonita e é só elogio. E realmente, eu acho que o brasileiro que se preocupa mais com o formato mesmo do que lá fora. Aí uma curiosidade minha, assim, com relação a obrigações regulatórias. Você é bem parecido com o Brasil? Vocês são exigidos mais detalhista? Como é? Em termos de quantidade de entregas, menos. Porque, como a gente tem um FPI, a gente tem o 20F. Essa é a obrigação. Óbvio que a gente faz reporte todo trimestre, faz as divulgações, calls. Mas não é nem obrigatório, né? Mas não é obrigatório, a gente faz porque acha importante, né? Tá ali falando com o investidor todo o tri. E se você atrasa, por exemplo, né? Você não tem prazo para fazer, né? Mas se você eventualmente... A gente estava fazendo uma oferta, a gente fez uma oferta no ano passado, e aí com isso a divulgação demorou para acontecer, de trimestre, então a gente demorou para anunciar a divulgação, e aí tem reclamação, porque eles querem, né, trimestre também, se você faz sentido isso. Mas as obrigações são bem mais simples, e ela está ligada à divulgação de resultado e a conversar com eles. Assim, você tem o Fórum 20F, obviamente. Você não tem muita obrigação. Você tem a obrigação de tornar pública a informação, é um pouco mais complexo nos Estados Unidos, porque você tem que cruzar um PR. Então, não é só arquivar no órgão regulador. Agora, aquela obrigação do dia a dia de cuidar, por exemplo, ali da questão da 358, de ações do board, do C-Level, você reporta isso no 20F e está pronto. E o 20F se entrega uma vez no ano. Não é igual o formulário de referência, você fica entregando, toda vez que tem uma mudança na informação, você tem que entregar, né? Então, isso ajuda a ter um time menor e focar em ser mais analítico e mais relacionamento, né? Então, por isso que eu até falei, uma equipe, eu sou o ECRI. Então, sabe o que eu costumo dizer? Que está listado lá fora, é aquele filho que a gente tem, que sempre foi bom aluno. Você só olha no final do ano, você já sabe que ele passou de ano, você só vai fazer matrícula. E filho de CVM é aquele filho que vai mal em todas as provas. Você precisa olhar se ele não está escondendo a prova no armário, sabe? Que você fica de olho. É muito assim, a gente não tem esse custo de observância é muito menor. Mas as obrigações são muito mais pesadas, né? Se você tem algum problema, é muito pior. Um que eu acho clássico para mim é o 20F. O 20F é o formulário de referência. O formulário de referência você precisa atualizar cada vírgula, né? Qualquer coisa que muda na empresa, você tem que lá atualizar o formulário de referência. Aí você vai lá na empresa deve dar pau. Uma canseira, né? Assim, você tem que ter uma pessoa ali para fazer isso. 20F você atualiza uma vez por ano. Sim, você vai atualizar de novo no abril do ano que vem. A divulgação trimestral, como ele disse, não é nem obrigatória. Então, assim, eles olham mais de longe, a obrigação ela é menos cansativa, é bem mais distante, mas, ao mesmo tempo, o risco é muito maior. Então, você vai ter um D&O mais pesado, você vai ter que ter um controle SOX, dependendo do tamanho da sua empresa. Você vai ter um outro tipo de custo, mas o custo de observância em si ele é muito menor. Bom, eu tenho muita pergunta aqui, mas eu acho que para finalizar, assim, se vocês lembrassem disso, porque outro dia eu estava conversando com uns amigos meus de mercado e estavam falando que assim, a escassez de IPO também tem se dado por primeiro, não está uma janela boa para fazer agora, mas hoje é muito caro fazer um IPO aqui no Brasil, manter uma companhia aberta. Vocês chegaram a fazer essa comparação na época do IPO da empresa de vocês? Os custos eram muito diferentes? Eu entrei um pouco depois do IPO, então não vou conseguir dar o detalhe do que aconteceu na sala de discussão. Aí eu sei que a decisão tinha a questão disso que eu falei, do controle e também da questão dos peers. O custo ele é mais alto para registrar, a taxa de listagem, ele é menor na questão de time e na questão do dia a dia de fornecedores, acaba sendo um pouco menor nesse ponto. Mas, sim, ele acaba... Eu acho que, dado ainda mais o dólar agora a 6, né, ele é mais alto. Né, de forma geral, ele é mais alto. Mas você também tem mais oportunidades de captar recursos. Então, isso compensa. Entendo que se você... o duro é ter liquidez. Né, como a Renata falou, é muito difícil conseguir liquidez. Mas eles têm mais oportunidade de trazer investimento para a empresa do que aqui no Brasil, né? Por exemplo, no Brasil é essencialmente IPO e follow-on.
lá existem instrumentos onde você eventualmente consegue fazer captação diretamente com o investidor, né, com um private deal, ou você tem até a ferramenta do ATM, né, que é o At the Market. Essa é uma ferramenta que, de novo, você precisa ter liquidez para fazer sentido, mas você faz a operação, em vez de fazer um F1, que seria um documento de IPO follow-on, você faz um F3, que é um documento similar, e você lista e ele vale por 3 anos e você vai captando no dia a dia do trading, né? Então, você 20%, ali 25% da sua liquidez diária, você vai captando todo dia, e você tem uma autorização feita pelo órgão regulador uma vez, com auditoria uma vez, você tem os 3 anos para captar. Você não precisa se preocupar com a janela de todo trimestre tentar ir para fazer o follow-on e não conseguir, né? Então, você parcialmente compensa essa sua necessidade. E eu acho que é algo que deveria ser implementado no Brasil, até porque aqui no Brasil a gente tem muita dívida é cara, né, de banco, e não vejo por que as empresas com mais liquidez aqui no Brasil não iriam usufruir disso, né? Tem até, lá nos Estados Unidos, tem até algumas práticas de você fazer um follow-on e já faz um ATM junto, para você não só captar na janela, mas também captar ao longo dos anos, né? E isso podia ser integrado nas regulações daqui, né? Acho que seria proveitoso para o mercado brasileiro. Sei que o tempo esgotou, mas eu só um comentário que o custo de Big Four é um pouquinho mais caro, porque a contabilidade com PCAOB é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. Então, e precisa de um sócio internacional, então isso gera um custo maior. O D&O é mais caro também. Mas o resto eu não vejo como muito diferente. Eu acho que uma coisa que a companhia brasileira tem de muita vantagem, que a gente não tem, é o ADR. Assim, né, o cheque da ADR, ele às vezes ajuda muito a financiar o programa de RI, e hoje a BDR ainda não tem essa força para ter esse movimento contrário. Assim, sendo muito honesta, assim, eu não consigo ver muitos motivos hoje, com o ambiente macro que a gente tem, com a versão ao Brasil, redução de cheque para Brasil, que um gringo tem, a listagem lá fora. Ela ficou um pouquinho mais desafiadora e mais cara. Tá bom. Aqui, agora, só para terminar mesmo, que a gente esgotou o tempo, uma pergunta da audiência é: como vocês fazem para selecionar os investidores target? Tem detalhes principais para vocês decidirem tentar falar com aqueles investidores? Quando a gente faz target ali no CRM, né, que a gente utiliza, a gente tenta... Acredito que é muito parecido, né? Porque investidor é investidor. Então, você vai tentar olhar ali o que ele investe, qual é o mercado que ele investe, qual é o tamanho do fundo, porque você sabe que se o fundo é muito grande, ele não vai olhar, né, para uma small cap. Se ele investe em concorrentes, se ele investe em Latam. Isso é o tipo de variável que você vai puxando e você vai tentando acessar esses investidores. Agora, existe essa questão do mercado, por exemplo, de varejo, de investidores, que eles atuam muito em conferências específicas, em lugares específicos, e aí é uma questão de você estar lá para eles perceberem que você existe e virem conversar com você. Então, tem muitos bancos que fazem esse tipo de transação, de aproximar esses investidores de varejo para perto de você. Então, existem essas possibilidades, mas... e aí por isso que eu falei de mídia, estar próximo de mídia, isso ajuda também a trazer isso. Mas aí entra na questão de orçamento, né? Porque isso é caro, você ficar tentando acessar mídia constantemente, tentando acessar mais plataformas, afeta, e você tem que ter budget para isso. Se você tiver, facilita. Eu olho bastante estilo do fundo. Então, se é um cara de growth, se é um cara de value, se é um cara de emerging markets ou não. E eu tento buscar players internacionais que esse cara investe, que tem história um pouquinho similar ao que eu quero contar. Então, por exemplo, a gente está entrando muito no mercado de saúde, de farmacêutica, e eu tenho umas empresas X no mundo, que são 3 no mundo, e eu estou buscando ferozmente esses investidores dessas empresas, para eles ouvirem nossa história também. Então, vai muito de tempo, tá, gente? De novo, eu estou num trabalho de aumento de liquidez. Então, às vezes, até dou uma buscada mais investidor mais de curto prazo, um hedge fund. Agora, eu aumentei meu esforço no Brasil. Antes, eu fazia um pouquinho menos de esforço no Brasil, estou fazendo mais NDR aqui. Aí, quando eu faço NDR aqui, eu dou uma fugida de investidor que é muito na educação, porque, às vezes, esse cara está meio traumatizado. Então, assim, é ali na necessidade que você tem no momento.
Fernando, Renato, muito obrigado pela participação aqui hoje. E a gente vai continuar com os painéis. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Boa gente. tarde.